Gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos lá? Vamos dar continuidade ao estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente? Meus queridos, ainda dentro da parte estrutural, antes de nós iniciarmos o estudo sobre os atos infracionais, sobre as medidas protetivas e sobre as medidas socioeducativas, nós vamos iniciar nosso estudo na aula de hoje sobre o Conselho Tutelar. Então, ele está regido ali do artigo 131 ao 140 e eu estruturei para vocês aqui no material, nos slides, aqueles apontamentos mais importantes sobre esses artigos. Lembrando que na prova de vocês será cobrada letra de lei. Por isso, a necessidade e a importância de manusear o código, de manusear a lei do ECA, de grifar esses artigos que contêm esses apontamentos que eu coloco aqui no esqueminha, porque eles serão de fundamental importância para a aprovação de vocês. Então, veja, meus queridos, que o Conselho Tutelar, ele, na verdade, é um órgão autônomo e permanente, não jurisdicional, ou seja, o juiz de direito, ele não participa do Conselho Tutelar, por isso a nomenclatura não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo acolhimento dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então veja que na aula passada nós estudamos sobre alguns conselhos estaduais, que não são a mesma coisa que os conselhos tutelares. Nós só temos conselhos tutelares no âmbito estadual, então no âmbito dos estados-membros. A composição dele, pessoal, ela é formada da seguinte forma: 5 conselheiros, mandato de 4 anos, permitida uma recondução, mas para essa recondução, pessoal, eu vou precisar me submeter ainda a um novo processo de escolha. Então, eu vou me candidatar novamente, embora eu já seja conselheira tutelar, para que eu possa ter a recondução ao meu mandato. Os conselheiros, eles devem ter acima de 21 anos, eles devem residir no município, na localidade, e deve haver uma comprovada idoneidade moral. Ok? Então veja que nós temos, dentro do Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão administrativo que está vinculado ao Poder Judiciário, uma resolução que determina, inclusive, que em cada município, a cada 100 mil habitantes, deve-se constituir um conselho tutelar. Então basta que nós imaginemos aquelas cidades que possuem mais de 100 mil habitantes. Pensem se pudesse haver apenas um conselho tutelar para lidar com todos os problemas vinculados às crianças e aos adolescentes daquele município, com 500 mil de pessoas, com mais de 1 milhão de pessoas. Então veja que essa resolução do Conselho Nacional de Justiça, ela estabelece a necessidade de a cada 100 mil habitantes nós termos ao menos um conselho tutelar, ok? Veja, inclusive, que essa disposição ela não está no Estatuto da Criança e Adolescente. Repito, é uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, tá? A cada 100 mil habitantes, obrigatoriamente um conselho tutelar. Por isso que em alguns municípios, grandes municípios, nós temos vários conselhos tutelares, justamente em obediência a essa disposição administrativa que foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça. Como funciona então, pessoal, as atribuições desse conselho tutelar? Então, os conselheiros, eles devem fornecer um atendimento básico, eles podem requisitar serviços e certidões no tocante à criança e ao adolescente. Então veja, requisitar é exigir, não é um pedido. Então quando o conselho, por exemplo,
ele requisita de uma escola o atestado escolar, né, sobre as notas daquela criança ou daquele adolescente, a diretora da escola, ela obrigatoriamente deve fornecer a informação que foi requisitada pelo Conselho Tutelar. Então veja que a requisição, ela é uma medida determinativa, não se cuida de um pedido, ok? E aqui também nós temos, né, a atribuição de representar diante da violação de direitos. Então, muitas vezes acontece o seguinte, é chegado ao conhecimento do Conselho Tutelar que uma criança ou um adolescente sofreu maus tratos. Então, esse Conselho Tutelar, ele vai poder representar ao Ministério Público ou ao magistrado titular da vara da criança e do adolescente ou ao delegado de polícia da delegacia especializada da criança e do adolescente, onde houver, para noticiar a ocorrência de determinada situação de risco vinculada a essa criança ou a esse adolescente. Então veja que o Conselho Tutelar, ele possui atribuições extremamente importantes, ok? Inclusive com esse poder, dever de requisitar serviços e certidões. Com relação ao Conselho Tutelar, ele cuida muito do eventual cumprimento ou não das medidas protetivas, ou aliás, medidas de proteção à criança e ao adolescente. Então vejam vocês que essas medidas de proteção, elas estão estabelecidas entre o artigo 98 e o artigo 102 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que nós temos que entender, né, sobre as medidas de proteção com relação à criança e ao adolescente? Primeira coisa, situação de risco. O que é uma criança em situação de risco ou o que é um adolescente em uma situação de risco? Cuidam-se de direitos ameaçados ou violados. Então, sempre que uma criança ou adolescente tiverem direitos ameaçados ou violados, elas vão se encontrar em uma situação de risco. Essa situação de risco, ela vai o quê? Ela vai abalizar a adoção de medida protetiva com relação àquela criança ou àquele adolescente que está com aquele direito ali violado, tá? Outro detalhe, a aplicação das medidas de proteção, elas podem ser dadas de forma cumulativa ou de forma isolada, substituível a qualquer tempo. Então veja, constatamos a situação de risco, vamos cumular determinadas medidas de proteção. Veja que essas medidas protetivas, a qualquer momento, elas poderão ser revogadas. De repente você tem, por exemplo, um afastamento temporário da criança ou do adolescente do convívio, familiar, mas pelo decurso do tempo e diante da aceitação da família, em aparar as arestas no tocante ao convívio com essa criança ou com esse adolescente, essa medida ela não vai mais se fazer necessária. Então veja que sempre que for cessado o motivo que deu causa à adoção da medida protetiva, ele poderá ser revogado. Do mesmo modo, muitas vezes a gente pode ter uma medida protetiva que não vai ser eficaz para proteger determinado direito da criança e do adolescente. Então, nesse caso, do mesmo modo, essa medida ela vai poder ser substituída, ok? Outro detalhe também com relação às medidas de proteção é que elas devem atender às necessidades pedagógicas e fortalecimentos dos vínculos familiares e dos vínculos comunitários. Então, eu não sei se vocês se recordam, nas aulas anteriores, nós estudamos que a prioridade, sempre é a manutenção da família originária, seja ela uma família extensa ou ampliada,
né, seja ela família natural. Então, primeiro a gente tenta manter o núcleo da família natural. Não deu certo? Extensa ou ampliada. Não deu certo? Terceiros que convivam e que mantenham laços de afinidade e afetividade com essa criança ou com esse adolescente. Não deu certo, aí nós temos aqueles programas de acolhimento familiar. E se não der certo, aí então nós temos o acolhimento institucional. Então veja que dentro dessa gradação, a manutenção do núcleo familiar é sempre a prioridade. Então veja que essa medida de proteção, ao mesmo tempo, ela vai ter que ter um caráter pedagógico. Pô, caráter pedagógico com relação a quem? A criança e o adolescente que sofreram maus tratos? Não. Caráter pedagógico com relação àquele familiar, aquele pai ou aquela mãe que eventualmente tenha praticado esse maus tratos. Então não basta simplesmente você aplicar uma medida protetiva e afastar essa criança do convívio com seu genitor. Deve haver o quê? A implementação de um trabalho de conscientização naquele seio familiar, justamente para que os pais ou responsável se adaptem naquele convívio, de modo que aquele núcleo familiar ele consiga ser consolidado, ele permaneça intacto. Então veja que a medida protetiva ela vai atender a medida pedagógica, né, o viés pedagógico com relação aos pais ou responsáveis, e também vai ter que primar pelo fortalecimento do vínculo familiar. Então veja, não é uma sanção você aplicar uma medida protetiva, não é uma punição para a família ou para a criança e o adolescente aplicar a medida protetiva. Num primeiro momento a gente tenta afastar e estabilizar a situação de risco, mas dentro desse contexto vamos tentar fazer o quê? Atender o caráter pedagógico, no sentido de instruir e de capacitar esses genitores ou esse responsável legal a lidar com aquela determinada situação que deu ensejo à violação do direito da criança ou do adolescente, e vamos primar pela manutenção do núcleo familiar, ok? Então veja que essas são as diretrizes, né, no tocante as medidas de proteção com relação à criança e ao adolescente. Então nós temos sempre que identificar o que, pessoal? Situação de risco. Identifiquei situação de risco? Aí beleza, vamos passar para as medidas de proteção, ok? Na sequência nós temos então aquelas principais medidas de proteção que estão entre os artigos que eu acabei de mencionar para vocês. Então eu elenquei aqui aquelas medidas de proteção em espécie que possuem uma incidência de cobrança de provas maior. Então olha lá. A primeira delas, encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. Então, suponhamos que eventualmente uma criança, aliás, um adolescente, ele tenha fugido da escola. Então ele pula a mureta de forma reiterada, já foi advertido pelo diretor. O diretor da escola, né, não conseguiu um contato com os pais. O que o diretor ele fez? Comunicou, né, ao conselho tutelar. Constatou-se uma situação de risco? De certa forma, sim, porque na medida que o adolescente ele está na via pública no horário da escola, ele pode sofrer algum tipo de violação a algum direito sem que sequer os pais ou os responsáveis eles tenham conhecimento. Então, provavelmente esse adolescente que está amotinando, digamos assim, influenciando outros adolescentes para pular o muro em horário de aula, o que vai acontecer? O diretor vai notificar, aliás, vai informar ao conselho tutelar essa ocorrência. Houve uma situação de risco? Houve uma situação de risco. O que o conselho tutelar ele vai fazer? Vai chamar os pais ou responsáveis, vai conversar e vai falar, olha, seu filho ele tem se comportado dessa maneira na escola, de modo que está influenciando outros adolescentes, de modo que está na via pública em horário de aula. Então veja que é necessário comprometimento desse adolescente
com relação à frequência regular na escola. Então veja que os pais eles vão ser cientificados dessa situação de risco, que inclusive não foram eles que deram causa, e eles vão assinar um termo de responsabilidade com relação àquele adolescente, no sentido de que, olha, tudo bem, sabemos que o meu filho está com esse comportamento e nós assumimos o compromisso de que ele volte a frequentar as aulas sem que ele deixe o estabelecimento de ensino fora do horário. Então os pais eles vão ser cientificados e essa medida de proteção vai ser o termo de responsabilidade. Então o adolescente é encaminhado aos pais, ele é entregue, digamos assim, aos pais, porque muitas vezes esse adolescente ele é encaminhado pela direção escolar para o conselho tutelar, então o conselho tutelar é cientificado da ocorrência dos fatos e ele busca os pais. Então no momento em que ele entrega esse adolescente, serão então os pais cientificados dessa situação e eles vão se comprometer mediante esse termo de responsabilidade, ok? Outras medidas de proteção que nós temos também: orientação, apoio e acompanhamento temporários. Então, o conselho tutelar, a todo momento, ele vai fazer um acompanhamento posterior. Será que esse adolescente, mesmo diante da assinatura, aliás, será que esse adolescente, além dos pais terem se comprometido, ele está frequentando regularmente as aulas? Será que esse adolescente ele está pulando o muro? Será que ele está influenciando os outros estudantes? Então veja que também é medida de proteção um acompanhamento temporário, enquanto houver dúvidas acerca da existência dessa situação de risco, ok? Outras medidas de proteção: matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, acolhimento institucional, as últimas das últimas medidas, o acolhimento institucional. Nós vimos na aula anterior que ele é a última solução, Nós vamos tentar ao máximo, dentro do regramento do ECA, manter a estabilidade familiar. Depois nós temos a inclusão em programa de acolhimento familiar e a colocação em família substituta. Essas três últimas aqui, quando que elas vão poder acontecer? Somente diante da decisão judicial. Então veja que para essas três espécies de medida protetiva, somente o magistrado é quem vai poder determinar. Todas as outras que nós estudamos, elas podem ser tomadas pelo conselho tutelar. No entanto, acolhimento institucional, acolhimento familiar e colocação em família substituta, somente diante da autorização do juiz, ok? Então veja que, além dessas, todas as outras, o conselho tutelar ele vai, sem a necessidade de autorização, poder tomar, tá? Então veja que essas são as medidas de proteção com relação à criança e com relação ao adolescente. Do mesmo modo, o ECA ele traz as medidas de proteção que devem ser tomadas com relação aos pais ou responsáveis, que são praticamente as mesmas medidas. Então olha lá, entre o artigo 129 e 30 nós temos quando os pais ou responsáveis vão receber medidas protetivas. Porque veja, meus queridos, os pais ou responsáveis, quando recebem medidas protetivas, eles se adequam à convivência familiar, de modo que vai haver uma efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Então veja que as medidas protetivas com relação aos pais ou responsáveis são
medidas de proteção que não se aplicam às crianças e aos adolescentes. Então, olha lá, encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família, inclusão em programa oficial, me perdoem aqui pelo erro, oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado, advertência, perda da guarda, destituição da tutela, suspensão ou destituição do poder familiar. Então veja, meus queridos, que também nessas hipóteses aqui eu preciso do juiz. Então essas medidas de proteção com relação aos pais ou responsáveis diante de um ambiente em que se tem uma situação de risco, eu preciso da decisão judicial. Quando for para determinar a perda da guarda, lembrando que a guarda é a regulamentação de uma situação de fato que já existe, que a guarda ela não impede, o exercício do poder familiar pelos pais, e ela também não obsta ao dever de prestar alimentos. Então, veja, eu posso ter um avô guardião, que tem a guarda, mas veja, os pais dessa criança ou desse adolescente... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, para o cargo de professor adjunto de Educação Infantil, PEI 2019, edital na praça, edital publicado, data da prova já agendada para o dia 17 de março de 2019, então agora é hora de estudar. E claro que nós aqui da Lá Concurso, nós fizemos um curso ponto a ponto digital com o nosso personal coach, que é o estudo em regime de metas, que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar na caminhada da sua aprovação. Este nosso curso, atenção, completo, ponto a ponto digital, custa apenas 10 parcelas de R$20, você tem um prazo de acesso 50 dias, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Essa aula que você está assistindo, você assistiu aí, é o seguinte, apenas uma pequena demonstração do nosso conteúdo. Nós temos muito mais aulas focadas e específicas para vocês. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, nós temos um link que vai direcionar diretamente para Lá Concurso. Pessoal, um forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Eles possuem ainda o poder familiar, tranquilamente, inclusive o dever de prestar alimentos, de auxiliar na manutenção da convivência saudável dessa criança ou desse adolescente, ok? A destituição da tutela e a suspensão ou destituição do poder familiar. Então, essas 3 medidas de proteção somente diante de decisão judicial, tá? Todas as outras, a mesma pegada que as medidas de proteção com relação à criança e com relação ao adolescente, ok? O conselho tutelar, ele vai poder aplicar, tá? Então veja que essas são a base, das medidas, dos caminhos que o conselho tutelar poderá adotar quando se deparar com uma situação de risco, sob o prisma da criança e do adolescente, e sob o prisma dos pais ou responsável, tá? Dentro ainda dessa situação de risco, existem algumas hipóteses específicas, que são as hipóteses de maus tratos, opressão e abuso sexual dos pais ou responsáveis. O que vai acontecer nessas hipóteses, que também retratam situações de risco? Então o juiz, ele vai poder determinar o afastamento cautelar desse agressor do convívio familiar e vai, além disso, fixar o dever de prestar alimentos. Claro, porque o agressor que é afastado momentaneamente do convívio familiar, ele ainda detém o poder familiar. Então, a ele incumbe ainda o dever, a obrigação de manutenção
né, da saúde dessa criança ou desse adolescente. Então veja que esse afastamento cautelar, ele vai vir acompanhado do dever de prestação alimentícia, tá? Então, diante desse quadro, qual é a primeira medida? Afastamento cautelar do agressor da convivência familiar. Depois, vamos determinar que ele preste alimentos provisórios. Embora ele tenha sido afastado desse convívio familiar, ele ainda é o responsável, porque ele titulariza o poder familiar, ele não perdeu esse poder familiar. Então, a ele incumbe o dever de prestar os alimentos provisórios, ok? Então, com relação a esses maus tratos, opressão, abuso sexual, nós temos essa medida especial, que é o afastamento imediato do agressor, que vai vir sempre cumulada com o dever por parte do agressor de prestar esses alimentos, ok? Dando sequência, meus queridos, ao estudo, então a gente entra dentro da estrutura da justiça, né, da infância e da juventude, que estão previstas entre os artigos 145 e 151 do ECA. Como que funciona a justiça da infância e da juventude? Em regra, varas especializadas. Então, né, nas comarcas que possuem mais de uma vara, nós temos então uma vara especial da criança e do adolescente. Essa vara especializada, ela vai cuidar de todos os aspectos vinculados à criança e vinculados ao adolescente, desde questões de natureza civil, adoção, guarda, tutela, destituição do poder familiar, até as questões de natureza penal, ato infracional, medida protetiva, medida socioeducativa. Então, todos esses processos, esses procedimentos, eles devem tramitar na justiça especializada da criança e do adolescente. Com relação às regras de competência, então veja, né, qual vai ser o juízo, né, de qual comarca para poder processar e julgar determinada ação que está vinculada à criança e ao adolescente. A regra que nós temos é domicílio dos pais ou responsáveis. Então, por exemplo, suponhamos que os pais moram na capital e o adolescente mora no interior com o avô. Então, nós temos aí a necessidade de formalizar uma situação de fato. Cabível o quê, meus queridos? Ação de guarda. Veja, onde que vai ser proposta essa ação de guarda? No domicílio dos pais ou responsáveis, e não no domicílio em que a criança se encontra, que é no interior, que é o domicílio dos avós, ok? Então essa é a regra, tá? Quais são as exceções? Primeira delas, ato infracional, né? O ato infracional, ele vai ser processado e julgado no local em que ocorreu esse ato infracional. Não se preocupem que na aula que vem a gente vai esmiuçar isso certinho, a questão do ato infracional. Com relação à execução das medidas socioeducativas, então veja, nós vamos aprender que diante da prática de um ato infracional, ao adolescente serão aplicadas medidas socioeducativas. Então veja, onde esse adolescente vai cumprir essa medida socioeducativa? No lugar de residência dos pais ou responsável, ou local onde sediar-se a entidade que abriga a criança ou adolescente no caso de execução de medida decorrente de ato infracional. Então veja que muitas vezes eu posso ter um adolescente em um acolhimento institucional e ele eventualmente tenha praticado um ato infracional dentro desse estabelecimento. Então veja que nesse caso, qual vai ser o local em que vai ser processado e julgado essa prática desse ato infracional? O local, a localidade em que encontra, né, a entidade de acolhimento institucional desse adolescente, tá? Além dessas duas hipóteses, nós temos também a última exceção,
que é a infração através de rádio e TV. Então o adolescente vai utilizar, ele vai praticar o ato infracional através da rádio e TV, onde vai ser o local para o processo e julgamento desse ato infracional, pessoal. Local da sede da emissora ou em rede em caso da infração cometida através de transmissão simultânea de rádio e televisão que atinge a mais de uma comarca, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo estado. Então veja, nós temos a competência em regra, né, local do domicílio dos pais ou responsáveis. Temos 3 exceções a essa regra e nós temos algumas hipóteses de competência exclusiva, né, para processo e julgamento na vara especializada da criança e do adolescente. Então veja, sempre que for necessário conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público para apuração de ato infracional atribuído ao adolescente, aplicando as medidas cabíveis. Então veja, ato infracional, quem pode processar e julgar? Somente a vara especializada da infância e da juventude. Conceder a remissão como forma de suspensão ou extinção do poder familiar. Também somente a vara especializada. Conhecer dos pedidos de adoção e seus incidentes. Conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente. Conhecer das ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis, me perdoem aqui, as medidas cabíveis. Ainda são hipóteses de competência exclusiva, aplicar penalidades administrativas nos casos de infração contra a norma de proteção à criança e ao adolescente e conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis. Então veja que essa competência exclusiva, ela vai prevalecer sobre todas as outras regras de competência, ok? Então, diante dessas hipóteses, obrigatoriamente o processo ele deverá tramitar, né, por uma vara especializada da infância e juventude. Então, por exemplo, um pedido de adoção, que é uma matéria vinculada ao direito de família, geralmente nós temos nas comarcas as varas de família. Esse pedido de adoção ele não pode tramitar na vara de família, mesmo que essa vara civil ela trate, né, apenas desse tema, direito de família. Essa ação de guarda, obrigatoriamente, ela vai ter que ser proposta na vara especializada da infância e da juventude, mesmo, né, sabendo que tudo aquilo que está vinculado à convivência familiar seja direito de família, mas por uma questão de especialidade e pelo critério de exclusividade que é determinado no ECA, essa ação de adoção ou de guarda, ela vai ter que tramitar na vara especializada da infância e da juventude. Tudo bem, pessoal? Dentro ainda dessa estrutura do Poder Judiciário com relação à infância e à juventude, né, existem hipóteses em que o magistrado ele pode expedir algumas portarias e alguns alvarás. Então veja que a portaria ela regulamenta a entrada e a permanência de criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsáveis nessas 5 hipóteses. Então o magistrado lá da cidadezinha, lá da comarca, vai ter uma festa X que tá o maior murmurinho para todo mundo ir, os adolescentes querem participar, um show, qualquer coisa que seja. Então o magistrado ele vai publicar uma portaria e ele vai dizer, olha, é permitido apenas maiores de 18 anos ou é permitido que adolescentes entre 16 e 18 anos permitam. Então veja que essa portaria ela vai poder falar sobre, ela vai poder regulamentar sobre
estádio, ginásio e campo desportivo, bailes e promoções dançantes, boates ou congêneres, casa que explore comercialmente diversões eletrônicas, estúdios cinematográficos de teatro, rádio e televisão. Então, não sei se vocês já perceberam, agora não tanto, mas antigamente, que existiam nas cidades aquelas grandes festas, show tal ou uma balada tal, em que todos os adolescentes compravam os ingressos para ir. E aí naquele dia o magistrado da infância e da juventude, ele expedia uma portaria dizendo, olha, adolescente entre 15 e 17 anos não vai poder comparecer desacompanhado dos pais. Então aquilo virava um transtorno, porque na época todos os adolescentes eles compravam os ingressos, mas havia essa vedação de que era necessário o acompanhamento dos pais. E aí nós tínhamos um transtorno no interior, porque os advogados da empresa que ia fazer a festa, eles tentavam de toda forma revogar essa decisão judicial no sentido de que esses adolescentes eles pudessem estar desacompanhados dos pais ou responsáveis nessas hipóteses aqui. Então dependia muitas vezes do traquejo do advogado, da maleabilidade do juiz, que muitas vezes alterava o teor da portaria e dizia não, entre acima de 15 anos pode ser desacompanhado, entre 13 e 14 incompletos acompanhados, então às vezes ele dava uma brandada, ou ele colocava que poderia haver uma autorização expressa dos pais ou do responsável para que esse adolescente ou essa criança comparecessem desacompanhados nas variáveis desses eventos. Então veja que isso é muito comum nas cidades de interior, ok? Então veja que a portaria é um ato do magistrado, então é ele quem edita, o juiz titular da vara da infância e da juventude. Nas comarcas em que nós não temos varas, muitas divisões do exercício de jurisdição, de competência, é uma vara única, então você pega uma cidade do interior, só tem um juiz. Então esse um juiz ele vai julgar tudo que é criminal, tudo que é civil, tudo que é estatuto da criança e do adolescente, ele julga tudo. Então esse magistrado lá no interior, claro que ele também vai ter competência para expedir essa portaria, tá? O mesmo magistrado, pessoal, ele vai poder expedir o alvará. Alvará é uma liberação, Então ele vai regulamentar a participação da criança e do adolescente em espetáculos públicos, em seus ensaios e certames de beleza. Então nós temos aquelas competições, Miss Universo Mirim. Então veja, provavelmente nós vamos trabalhar com um alvará expedido pelo magistrado daquela cidade que vai se passar aquela competição, aquele concurso, regulamentando, estipulando o que for necessário para a participação dessa criança ou desse adolescente em espetáculos públicos e no certame de beleza. Então o alvará, ele cuida de uma participação da criança. Então, muitas vezes o que acontece? Nós temos uma criança ou adolescente que são atores, suponhamos que morem no interior de São Paulo e eles são atores de uma emissora da capital. Então lá na cidade em que eles residem, os pais eles vão buscar esse alvará para que esse adolescente na capital ele possa participar de espetáculos públicos e seus ensaios, para que ele possa participar de um certame de beleza. Então ele vai ter um documento formal expedido pelo magistrado para poder participar dessas situações. Então veja que no alvará nós trabalhamos com participação do evento. Na portaria não, é um caráter geral, abrange todas as crianças e adolescentes indistintamente, ok? Com relação às portarias e aos alvarás, nós temos os critérios que o magistrado ele vai observar quando for expedir. Então nós temos os princípios do ECA, que nós estudamos na aula 1, nós temos as peculiaridades de cada cidade, da cidade local, nós temos tipo de frequência habitual no local,
adequação do ambiente à eventual participação ou frequência de crianças e adolescentes. Então veja que esses são os critérios base que o juiz, quando for expedir a portaria ou o alvará, deverá observar, ok? Deverá abranger, deverá respeitar. Tudo bem, pessoal? Então, com relação a esses atos vinculados à justiça da infância e da juventude, era isso que nós tínhamos que estudar. Então, veja que esses são os critérios para a expedição das portarias e alvarás, e nós trabalhamos também com o regramento geral sobre todas as portarias e alvarás. Então, cada portaria e cada alvará, eles vão ter uma fundamentação de caso a caso. Então, o juiz ele não pode, expedir uma portaria para o ano todo, para todas as festas. Então, geralmente é pontual. Para aquela festa, ele expede uma portaria, Para aquela participação naquela peça de teatro, ele expede um alvará. Ele nunca vai expedir um alvará genérico, que dure anos, que dure muitos meses. Geralmente, ele pontualmente vai expedir esse alvará ou vai expedir essa portaria. Veja que a natureza desse alvará e dessa portaria é jurisdicional, claro, porque nós estudamos que é o magistrado quem vai expedir. Então, a natureza dessa portaria e do alvará só poderia ser jurisdicional, tá? Qual é o recurso cabível, de repente, contra uma portaria ou contra um alvará? Então, veja, teve uma época, há bem pouco tempo atrás, que eram os rolezinhos de shopping, lembra? Então, os adolescentes ficavam frequentando entre grupos, os shoppings. Muitas vezes ocorriam alguns atritos entre os seguranças e essa quantidade de adolescentes que frequentavam, e por muitas vezes os juízes da vara especializada da infância e da juventude daquela localidade, que se tinha o bonde do rolê, o shopping, eles começaram a expedir algumas portarias, dizendo, olha, adolescentes desacompanhados dos pais ou responsáveis não vão poder frequentar o shopping, que era o rolezinho de shopping. Então, nós começamos a ter alguns problemas. Dessa portaria ou desse alvará, cabem os recursos de apelação ou recursos de habeas corpus. Por que eu coloquei o habeas corpus aqui, pessoal? Porque no caso do rolezinho de shopping, muitas pessoas começaram a impetrar esse habeas corpus. Por quê? Porque é uma medida judicial cabível quando se está em conflito a liberdade de locomoção do adolescente. Então, se eu sou um adolescente, estou desacompanhado do meu pai ou responsável e eu não posso frequentar determinado lugar que não era sequer à noite, era em um horário de funcionamento normal do shopping, isso daí afeta a minha liberdade de locomoção. Então, diante desse contexto, era cabível e foi cabível, muitos impetraram esse habeas corpus justamente para permitir o livre acesso dessa criança ou desse adolescente no shopping, tá? Então, por isso o habeas corpus aqui para a questão do rolezinho. Mas, fora a questão do habeas corpus, qualquer portaria ou alvará com que eu discorde, eu posso propor um recurso de apelação para a revisão dessa manifestação jurisdicional. Então, sei lá, eu sou uma atriz, o magistrado, ele expede um alvará só para eu participar de determinada peça, sendo que eu tenho 4 em curso. Então, veja, nesse caso, eu, devidamente representada, vou poder recorrer desse alvará que foi expedido, dizendo, olha, ele foi incompleto. Ao invés de uma peça, eu participo de 4, então eu quero uma melhora nessa decisão judicial. Então, veja que a medida judicial cabível, em regra, é a apelação. Se eu tenho alguma portaria ou algum alvará que influencia o direito de locomoção, a liberdade
de ir e vir dessa criança ou desse adolescente, aí nós podemos cuidar então da impetração de habeas corpus. Ok? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, para o cargo de professor adjunto de Educação Infantil, PEI 2019, edital na praça, edital publicado, data da prova já agendada para o dia 17 de março de 2019, então agora é hora de estudar. E claro que nós aqui da Lá Concurso, nós fizemos um curso ponto a ponto digital com o nosso personal coach, que é o estudo em regime de metas, que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar na caminhada da sua aprovação. Este nosso curso, atenção, completo, ponto a ponto digital, custa apenas 10 parcelas de R$20. Você tem um prazo de acesso 50 dias, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Essa aula que você está assistindo, você assistiu aí, é o seguinte, apenas uma pequena demonstração do nosso conteúdo. Nós temos muito mais aulas focadas e específicas para vocês. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, nós temos um link que vai direcionar diretamente para Lá Concurso. Pessoal, um forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Judiciário na infância e na juventude, então nós vamos dar uma olhadinha sobre os recursos. Então veja, a parte recursal do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é bem singela. Na verdade, ela está disposta entre os artigos 198 a 199-e. Quais são os detalhes do Estatuto da Criança e do Adolescente com relação aos recursos? Gente, o ECA, ele não tem um sistema recursal próprio, ok? Então, nós utilizamos em boa parte o sistema recursal do novo CPC, tá? Temos uma ou duas adaptações, mas a base sistêmica recursal toda é do novo CPC, inclusive com relação à parte de natureza criminal do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós vamos utilizar todos os mecanismos recursais, tanto para aquilo que se vincula ao direito civil, como aquilo que se vincula à prática de ato infracional. Então, veja que nós não vamos utilizar o sistema recursal do Código de Processo Penal quando se cuidar da prática de ato infracional. Nós vamos utilizar o novo CPC, tá? Então, olha lá. Quais são os detalhes com relação aos recursos? Então, veja, no ECA, para que eu interponha um recurso, eu não preciso de preparo, ou seja, não há necessidade de recolhimento de custas judiciais para a interposição do recurso. O preparo é um dos pressupostos para a constituição válida do recurso, Então, eu preciso, recolher as custas em regra para que o meu recurso ele seja recebido. No entanto, dentro da sistemática do Estatuto da Criança e do Adolescente, não vai haver esse recolhimento de custas. O prazo, em regra, para os recursos são de 10 dias, tá? Diferente, pessoal, do novo CPC, em que nós trabalhamos com 15 dias. Isso sempre é cobrado em prova. Então, veja que aqui nós temos 10 dias para a apelação, diferente do novo CPC que trabalha com 15, tá? Salvo embargo de declaração. Aquilo que se vincula à criança e ao adolescente, qualquer situação fática de natureza civil ou de natureza criminal, possuem preferência nas pautas de julgamento, tá? Então, lá no tribunal, ante a apresentação, a interposição de um recurso, esses recursos terão prioridade nas suas respectivas tramitações. Pouco importa se de natureza criminal, pouco importa se de natureza civil. Com relação aos recursos também, nós temos, em regra, nos recursos, efeitos devolutivo e suspensivo. No entanto, pessoal, quando se cuidar de sentença
que destituir o poder familiar, o que vai acontecer? Essa eventual apelação, ela vai ter só efeito devolutivo, ou seja, ela vai ter o condão apenas de devolver ao tribunal o conhecimento da matéria que está sendo tratada. Então, olha lá, hipoteticamente, para a gente materializar esse entendimento. Então, nós temos lá o Tribunal de Justiça, nós temos aqui uma sentença que determinou a destituição do poder familiar. Ela destituiu pai e mãe. Inconformados, pai e mãe apelaram dessa sentença. Veja que a decisão que destituiu o poder familiar, ela automaticamente vai implicar no quê? Do afastamento da criança ou do adolescente do convívio familiar. Então, nesse caso, se os pais eles recorrerem, interpuserem a apelação, veja que não tem sentido essa apelação ter o efeito suspensivo. Por quê? Porque se ela tiver o efeito suspensivo, o pai e a mãe vão continuar convivendo com essa criança e esse adolescente, que justamente em razão da situação de risco, tiveram que ser afastados. Tanto é assim que resultou da destituição do poder familiar. Então veja que não há nexo nenhum que se aplicasse o efeito suspensivo para esse recurso. Veja que o efeito suspensivo, se fosse aplicado, iria proibir o afastamento, sendo que nesse caso o afastamento é medida cabível, porque houve a destituição. Então, nessa hipótese, a apelação ela vai ter só efeito devolutivo, no sentido do quê? De devolver ao Tribunal de Justiça a discussão, a apreciação daquilo que foi objeto da sentença de primeiro grau. Então veja que não vamos poder operar o efeito que é a regra da apelação, que é o efeito suspensivo, não nesse caso de destituição do poder familiar, ok? Então veja que isso seria extremamente prejudicial para a criança ou para o adolescente, visto que foi justamente a situação de risco, que ocasionou a destituição desse poder familiar. Então, eles não podem permanecer com essa convivência no ambiente familiar para que seja mantida essa situação de risco. Tudo bem, pessoal? Na sequência, eu coloquei para vocês aí 2 artigos que são extremamente importantes, são cobrados muito nas provas. Então, olha lá, 199A. A sentença que deferir a adoção produz efeito desde logo, embora sujeito à apelação, que será recebida exclusivamente no efeito devolutivo, salvo se tratar de adoção internacional, ou se houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao adotando. Então veja, o raciocínio da adoção, que é a constituição de um novo vínculo familiar, é o mesmo da destituição. Porque veja, se eu tenho uma sentença que determinou, que concedeu, que consubstanciou essa adoção, significa que a criança ou adolescente, eles já estão ambientados para aquela convivência familiar. Então vamos pegar, por exemplo, um adolescente em acolhimento institucional. Suponhamos que esse adolescente tenha sido adotado e que por alguma razão o Ministério Público resolveu apelar dessa decisão, porque viu alguma irregularidade ou porque simplesmente não concordou. Veja que se a apelação nesse caso fizesse sentido, esse adolescente que já estava naquele estágio de convivência, ele ia ter que voltar para o acolhimento institucional até que a apelação fosse julgada. Então, da mesma forma, aqui o adolescente ele não pode ser prejudicado, porque ele já está em um ambiente de convivência familiar
que lhe garante, né, a efetividade dos direitos, aqueles princípios todos, né, estão todos observados por essa nova família. Todas as diretrizes, o bem-estar do adolescente já está, né, já está ocorrendo. Ele não pode, por conta da interposição de um recurso pelo Ministério Público, ficar lá no acolhimento institucional até que se espere o julgamento dessa apelação. Então veja que aqui o raciocínio é muito parecido, só que nesse caso é mais benéfico para ele que ele permaneça da forma como ele está, porque ele está vindo, né, de uma adoção, tá? Qual é a exceção? Só no caso da adoção internacional. Por quê? Porque, poxa, se esse adolescente ou essa criança adotados forem levados para o exterior, depois não se consegue trazer essa criança ou esse adolescente com facilidade. Então, faz todo sentido que na adoção internacional, né, se eventualmente o promotor de justiça que atua na vara de infância e adolescência, na vara de infância e juventude, não concordar e apelar, faz todo sentido o efeito suspensivo aqui. Porque se me leva essa criança para o exterior, não tem como voltar depois. É uma luta para conseguir deixar que fazer com que o país, né, que recebeu a família, né, traga para o Brasil de novo essa criança ou esse adolescente. Então, nessa segunda parte aqui, faz todo sentido a questão do efeito suspensivo, tá? Então, muito importante esse artigo, muita atenção. Com relação a esse artigo também é muito importante. O relator deverá colocar o processo em mesa para julgamento no prazo máximo de 60 dias. Isso sempre cai em prova. Então, o juiz, o desembargador, aliás, no tribunal que recebe a apelação, ele tem 60 dias para colocar em pauta de julgamento, tá? E aí que nós temos o Ministério Público será intimado a data do julgamento e poderá apresentar oralmente seu parecer, né? Então, o Ministério Público também no segundo grau ele vai atuar como fiscal da ordem jurídica justa e ele também participa da fase recursal, claro, ok? Então, essas foram as generalidades e pontos mais importantes com relação à justiça da infância e da juventude, tá? E a questão recursal. Então, nós batemos ao longo daqueles artigos que eu coloquei dentro dos tópicos, os principais apontamentos e aquilo que tem uma incidência de cobrança nas provas bem grande. Tudo bem, pessoal? Então, finalizando isso aqui, nós vamos, então, dar início ao estudo do ato infracional. Então, veja, primeiro ponto. Ato infracional, ele está disposto, num primeiro momento, entre o artigo 103 a 111 e depois, mais à frente, entre o artigo 191 a 190 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quais são as questões mais importantes, né, que nós temos que entender? Primeira delas, garantia da inimputabilidade. Então veja que para que nós entendamos sobre essa garantia da inimputabilidade, primeiro nós temos que relembrar algumas questões sobre a teoria do crime, sobre os substratos do crime. Então, nós temos no nosso sistema brasileiro a prevalência da teoria tripartida de crime, ou seja, o crime ele se conforma, se consubstancia, ele se forma a partir da junção de 3 substratos. Então, nós trabalhamos com o fato típico, que é composto por conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Aí nós temos o segundo substrato, que é a ilicitude ou antijuridicidade. Que é composta por estado de necessidade,
legítima defesa, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal. E aí, pessoal, como terceiro substrato, nós temos a culpabilidade, que é formada pela imputabilidade, potencial consciência da ilicitude do fato e exigibilidade, conduta diversa. Então veja, pessoal, que quando nós cuidamos de prática de ato infracional por adolescente, nós estamos trabalhando dentro da imputabilidade. Então veja que qual é o raciocínio que nós temos com relação aos substratos do crime, aos elementos do crime. Para que eu tenha um crime formado, é preciso que haja, a presença desses três substratos. Cada um deles, com os seus elementos componentes. Então veja que se, por exemplo, eu tenho a prática de um fato, mas que esse fato tenha sido praticado, por exemplo, em legítima defesa, então veja, se eu tenho a ocorrência da legítima defesa, eu vou, desconstituir o substrato ilicitude. Então, automaticamente, eu não tenho crime, ok? Por outro lado, se, por exemplo, eu pratiquei uma conduta e eu não tinha potencial consciência da ilicitude do fato, eu vou desconstituir, eu não vou ter a formação da culpabilidade. Então veja que existem esses diferenciais. Quando nós cuidamos de conduta praticada por criança ou adolescente, nós estamos aqui dentro da imputabilidade. Então veja que criança e adolescente, eles são chamados de inimputáveis. Inimputáveis. Justamente por quê? Porque a menoridade, que lhes acomete, impede que a eles sejam imputadas, as penas, que seriam imputadas a uma pessoa que possui idade superior a 18 anos. Então nós sempre dizemos que a criança e o adolescente, eles são inimputáveis. Por outras palavras, nós sempre dizemos que a criança e o adolescente não praticam crimes, ok? Então, criança e adolescente não pratica crime. Pratica ato infracional análogo à infração penal. Então, praticam ato infracional análogo à infração penal. Então, veja, por que análogo à infração penal? Porque é análogo a um crime ou análogo a análogo a um crime ou análogo a uma contravenção penal. Então veja que dentro da sistemática do direito penal, daquele outro ramo do direito, nós temos um gênero que se chama infração penal e nós temos duas espécies, que são os crimes e as contravenções penais. Então a diferença entre crime e contravenção penal é simplesmente a de que, quando nós queremos falar sobre contravenção penal, nós temos a lei de contravenções penais. Então, essa lei especial penal,
ela traz quais são as condutas, quais são as práticas que vão caracterizar aquela determinada contravenção penal. Por outro lado, crime é tudo aquilo que não está na lei de contravenção penal. Então veja que se porventura o adolescente praticar uma conduta que se pareça com um crime ou que se pareça com uma contravenção penal, ou melhor formulando, se porventura o adolescente praticar um crime de homicídio ou um crime análogo de uma contravenção penal, veja, por exemplo, o jogo do bicho, veja que... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, para o cargo de professor adjunto de educação infantil, PEI 2019, edital na praça, edital publicado, data da prova já agendada para o dia 17 de março de 2019, então agora é hora de estudar. E claro que nós aqui da Lá Concurso, nós fizemos um curso ponto a ponto digital com o nosso personal coach, que é o estudo em regime de metas, que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar na caminhada da sua aprovação. Este nosso curso, atenção, completo, ponto a ponto digital, custa apenas 10 parcelas de R$20, você tem um prazo de acesso 50 dias, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Essa aula que você está assistindo, você assistiu aí, é o seguinte, apenas uma pequena demonstração do nosso conteúdo. Nós temos muito mais aulas focadas e específicas para vocês. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, nós temos um link que vai direcionar diretamente para Lá Concurso. Pessoal, um forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Nós não podemos dizer que são infrações penais propriamente ditas. Nós vamos dizer, olha, o adolescente, ele praticou um ato infracional análogo ao crime de homicídio. Ou eu vou dizer, o adolescente, ele praticou um ato infracional análogo ao jogo do bicho. Então, por outras palavras, nós vamos utilizar toda a codificação que nós temos sobre os crimes e sobre as contravenções penais para o adolescente, muito embora não seja nominado dessa forma. Por quê? Porque eles são inimputáveis. Então, justamente por conta da inimputabilidade, nós vamos dizer que esse adolescente ele praticou um ato infracional, análogo ou a um crime, se previsto na legislação penal, do Código Penal ou de leis especiais, ou um ato infracional análogo a uma contravenção penal, se aquela conduta praticada pelo adolescente estiver prevista lá no rol de crimes, aliás, no rol de infrações que são chamadas de contravenções penais. Então, nós temos uma lei especial de contravenções penais que trazem essas infrações penais especiais, que possuem uma mínima potencialidade lesiva, baixíssima ofensividade, as condutas que estão previstas ali na lei de contravenções penais, ok? Então veja que primeiro nós não podemos dizer que adolescente pratica crime ou que pratica contravenção penal. Podemos simplesmente dizer que ele praticou ato infracional ou análogo ao crime ou análogo à infração penal. Então veja que ao adolescente são garantidas a inimputabilidade. À criança são admitidas a inimputabilidade, ou seja, eles não poderão ser processados e julgados e terem uma pena privativa de liberdade aplicadas em seu desfavor, ok? Então veja que o ato infracional, ele é análogo à infração penal e ele se subdivide em análogo a crime e análogo à contravenção penal. Um outro detalhe com relação às disposições gerais é essa teoria da atividade. Então, o que essa teoria da atividade ela nos indica? Então, olha lá. Teoria da atividade.
considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Isso é teoria da atividade. Então, por outras palavras, suponhamos que hoje eu tenha praticado um crime de homicídio com 17 anos, tá? Amanhã eu fui surpreendida e fui apreendida já com 18 anos. Aliás, amanhã, né, eu já completei 18 anos. Então, fui levada até a delegacia e aí constatou-se, diante da apresentação dos meus documentos pessoais, que na verdade eu já possuo, né, 18 anos, eu já sou adulta. Então veja, como que vai funcionar? Nós vamos aplicar o ECA ou não? Vamos aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque aqui, quando foi praticado o crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal, então veja, nessa data aqui, eu pratiquei um ato infracional análogo ao crime de homicídio do Código Penal. Então veja que... Desculpa, pessoal. Então veja que muito embora eu tenha sido, né, oitivada já na fase policial, interrogada pelo delegado de polícia, porque já maior de 18 anos, quando eu pratiquei ação omissão, eu ainda era adolescente. Então veja que por essa razão, por conta da teoria da atividade, nós vamos considerar a idade daquele que praticou o crime no momento da ação, no momento da prática da conduta descrita lá no nosso exemplo, no crime de homicídio, tá? Então, essas são as considerações iniciais com relação ao ato infracional. Tudo bem? Quando uma criança pratica um ato infracional, essa criança ela vai receber uma medida protetiva, uma medida de proteção. Quando o adolescente ele pratica o ato infracional, ele vai poder receber uma medida protetiva cumulada com uma medida socioeducativa, ou ele vai receber simplesmente uma medida socioeducativa, tá? Mais pra frente, né, na aula seguinte, no próximo encontro nosso, nós vamos esmiuçar quais são essas medidas socioeducativas, com calma. Mas por hora, basta que nós saibamos que adolescente, medida socioeducativa e protetiva. Criança, só medida protetiva, ok? Então essas são as impressões iniciais com relação à prática de atos infracionais, tá? Então veja que muitas vezes, né, existe a apreensão do adolescente por uma determinação judicial. Então veja que com relação à apreensão do adolescente, nós vamos estudar os casos agora, e na verdade, se fosse uma pessoa maior de 18 anos, se fosse uma pessoa adulta, né? Se fosse uma pessoa que na idade adulta praticou um crime, seria uma medida denominada de prisão preventiva. Mas como nós estamos tratando de adolescente, não existe prisão em flagrante, não existe prisão preventiva, existe apreensão. Então nós temos a apreensão em flagrante, que nós vamos ver depois, e essa apreensão aqui, que é fruto de uma decisão judicial. Então, o magistrado que é titular da Vara da Infância e da Juventude, ele vai, né, determinar a apreensão desse adolescente nos seguintes casos. Então, olha lá, primeiro deles, quando o adolescente ele não é encontrado para comparecimento à audiência de apresentação. Depois a gente vai ver, esmiuçar sobre essa audiência, não se preocupem agora. Quando for necessário para o cumprimento de medida socioeducativa de internação com prazo indeterminado, se o adolescente estava em liberdade. Então, suponhamos, né, que houve uma medida de representação apresentada pelo promotor de justiça contra esse adolescente.
Suponhamos que durante o curso desse processo o adolescente sempre esteve em liberdade, mas a sentença que foi proferida pelo juiz da infância e da juventude determinou a internação com prazo indeterminado. Então veja, como recolher esse adolescente para iniciar o cumprimento da medida de internação? Então veja que o juiz ele vai expedir uma ordem judicial determinando que o adolescente ele seja recolhido para iniciar o cumprimento da medida socioeducativa de internação, tá? Na terceira hipótese, que muito se parece, veja, o juiz ele vai poder determinar a apreensão do adolescente quando houver a necessidade de cumprimento de medida socioeducativa de internação provisória se o adolescente estava em liberdade. Então veja, eu tenho uma medida de internação lá em cima e ele está na rua, por isso ele precisa ser, ser cambiado para o início do cumprimento da internação. E aqui não, eu tenho uma medida de internação provisória e ele estava em liberdade. Então nós vamos ver na próxima aula que nós temos essas duas variáveis da medida de internação. Ou ela é provisória ou ela é definitiva e ele tem que começar o cumprimento dela. Mas não se preocupem que mais para frente a gente vai abordar isso com maior clareza, tá? A outra hipótese, para o retorno ao cumprimento de medida socioeducativa após a fuga. Então, muitas vezes o adolescente ele está no regime de internação e ele foge. Então, nesse caso, o que vai acontecer? O diretor do estabelecimento ele vai comunicar ao juiz da infância e da juventude. Então, o juiz ele vai expedir o quê? O mandado de apreensão desse adolescente para que ele retorne ao cumprimento dessa medida de internação, que a gente vai ver que é uma das hipóteses de medida socioeducativa. Tudo bem, pessoal? Por outro lado, nós temos outras hipóteses em que acontece a apreensão em flagrante do adolescente, que muito se parece com a prisão em flagrante de uma pessoa que é maior de 18 anos. Mas, repetindo, não podemos utilizar essa nomenclatura, ok? Então, é a apreensão em flagrante de adolescente. Então, veja, quais são os direitos desse adolescente quando ele é apreendido em flagrante durante a prática de um ato infracional análogo à infração penal ou quando ele é surpreendido com elementos, objetos que se presumam que ele praticou um ato infracional análogo à infração penal. Então veja que esse adolescente ele possui os seguintes direitos. Ele possui o direito de que os responsáveis pela sua apreensão sejam identificados, ele não pode ser transportado ou conduzido em compartimento fechado, em condições atentatórias à sua dignidade ou que impliquem risco à sua integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade. Aqui até nós temos uma questão interessante que é com relação ao uso de algemas. Então, será que o adolescente ele pode ser algemado? Veja, que a lei de algemas é uma lei especial, uma lei recente, ela não traz nenhuma vedação com relação à necessidade ou à proibição de se algemar um adolescente. Do mesmo modo, nós temos uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 11, que também não veda a utilização de algemas para o transporte de adolescentes. Então existem, infelizmente, alguns adolescentes de alta periculosidade e que muitas vezes ocasionam transtornos durante os transportes. Então veja, se a medida se demonstrar justificada, o adolescente ele poderá ser conduzido ou transportado mediante o emprego de algemas, tá? Ainda, dentro dos direitos do adolescente, ele tem o direito de que a apreensão em flagrante e o local em que ele se encontre sejam comunicados à autoridade judiciária, que é o magistrado, o juiz titular da vara da infância ou da juventude,
A família ou a pessoa que ele indique, também existe essa obrigatoriedade de comunicação da apreensão em flagrante. Também, se ele já possui uma identificação civil, se ele já apresentou um documento de identidade, né, qualquer coisa, qualquer documento com fotografia que já consiga identificá-lo, ele não poderá ser submetido à identificação compulsória, que é aquilo que nós chamamos de tocar o piano, que são as impressões digitais, né? Que são as impressões datiloscópicas. Se não se tem dúvidas quanto à identidade civil desse adolescente, ele não pode ser obrigado a tocar piano, que a gente fala. Ele não pode tocar piano, ele não pode ser submetido a essa identificação civil compulsória, a não ser que existam dúvidas com relação à sua identidade. Muitas vezes, alguns adolescentes, eles apresentam documentos de irmãos, ou na verdade eles são adultos e se passam por adolescentes. Então veja que havendo dúvidas fundadas com relação à identidade civil, aí sim poderá ser determinada essa identificação civil compulsória. Agora, não havendo dúvidas nenhuma ou havendo já documento que seja capaz de identificar civilmente esse adolescente, ele não pode ser submetido a essa obrigatoriedade. Tudo bem, pessoal? Então, com relação, né, aos direitos do adolescente e com relação às hipóteses em que o magistrado pode determinar a apreensão desse adolescente, o que nós tínhamos de mais importante para estudar, nós estudamos. Então, só para finalizar esse tema, nós temos esses artigos que são imprescindíveis também, para vocês irem riscando aí na lei de vocês. Então, olha lá. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Exatamente aquilo que nós estudamos. E aí o 104, são penalmente inimputáveis, lá dentro da culpabilidade, os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas no ECA. Para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente, a data do fato, teoria da atividade, do momento da ação ou da omissão, ok? Na sequência, a gente tem o artigo 107, a apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Tranquilo, vai se examinar desde logo e sob pena de responsabilidade a possibilidade de liberação imediata desse adolescente. Então veja, muitas vezes o adolescente, ele é apreendido em flagrante durante a prática de um ato infracional, análogo à infração penal, e muitas vezes esse adolescente, ele é conduzido à presença do delegado de polícia e, dependendo da natureza do crime, né, ou da desnecessidade, ele vai ser liberado imediatamente mediante o termo de compromisso que será assinado pelos pais ou pelo responsável, ok? Então, a regra no Estatuto da Criança e do Adolescente, mesmo nos casos de apreensão em flagrante, é a liberação mediante termo de comparecimento a todos os atos ali depois do processo. Tudo bem, pessoal? Ainda e não menos importante, né? A internação antes da sentença, que é a internação provisória, lembra que a gente viu? Pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Então veja que muitas vezes, em razão da gravidade do crime, aliás, do ato infracional análogo ao crime que é praticado pelo adolescente, a internação se mostra imprescindível. Suponhamos que ele praticou um ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, um crime que gerou repercussão social, um crime que gerou revolta da população. Então, muitas vezes, nesse caso, se mostra necessária a internação provisória desse adolescente, né? Até que se consolide a questão da responsabilização dele, né? A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja que o prazo máximo dessa internação provisória é 45 dias, ou seja, em 45 dias, né, deverão ser processados e julgados
tudo que se vincular à prática desse ato infracional para se ter a prolação de uma medida socioeducativa, tá? Geralmente, se foi determinada a internação provisória, é quase certo que ele vai receber uma internação como medida socioeducativa, que é uma, né, das formas de manifestação das medidas socioeducativas, que é a mais gravosa. Então, se demonstrar a necessidade da internação provisória por 45 dias, você pode ter certeza que ele vai tomar uma medida de internação aí, ok? A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria, demonstrada a necessidade imperiosa da medida. Ok, pessoal, dando sequência ainda para finalizar, né, sobre os direitos do adolescente, são assegurados a ele as seguintes garantias: pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante citação ou meio equivalente, igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa, defesa técnica por advogado, assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados na forma da lei, direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente e direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Então veja que no primeiro momento nós vimos as hipóteses em que o magistrado ele pode determinar a apreensão desse adolescente, que não é em estado de flagrância, não é apreensão em flagrante, e vimos agora os direitos desse adolescente quando ele for apreendido em flagrante. Tudo bem, pessoal? Então veja, meus queridos, que por hoje é só. Vou dar esse descanso para vocês, lembrando que no próximo encontro nós vamos esmiuçar o procedimento da apreensão em flagrante desse adolescente e vamos desmembrar desde o início do processo até a aplicação da medida socioeducativa. Vamos também estudar sobre todas as medidas socioeducativas, ok? Lembrando que as medidas protetivas ou medidas de proteção a gente já estudou no encontro de hoje. Tudo bem, pessoal? Tenham todos um ótimo dia e até a próxima. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro para o cargo de professor adjunto de Educação Infantil, PEI 2019, edital na praça, edital publicado, data da prova já agendada para o dia 17 de março de 2019, então agora é hora de estudar. E claro que nós aqui da Lá Concurso, nós fizemos um curso ponto a ponto digital com o nosso personal coach, que é o estudo em regime de metas, que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar na caminhada da sua aprovação. Este nosso curso, atenção, completo, ponto a ponto digital, custa apenas 10 parcelas de R$20. Você tem um prazo de acesso 50 dias, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Essa aula que você está assistindo, você assistiu aí, é o seguinte, apenas uma pequena demonstração do nosso conteúdo. Nós temos muito mais aulas focadas e específicas para vocês. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, nós temos um link que vai direcionar diretamente para Lá Concurso. Pessoal, um forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau.